Amém. Nós queremos saudar os queridos. É uma alegria, uma satisfação, um prazer poder estar nesse momento participando desta transmissão ao vivo. E nós queremos, na verdade, nos apresentar em termos familiar. Eu e a Thelma já convivemos aí um pouco de estrada no tempo. Estamos aí com pelo menos 39 anos, vamos completar esse ano 39 anos de casados, fora os 5 anos de namoro. Aí já vai para 44 anos. Nós temos, na verdade, o privilégio de Deus fazer nos encontrar e nos dar o amor para que a gente pudesse conviver. Isto é uma bênção. Agora a Thelma se apresenta. Boa noite, queridos irmãos. Que prazer estar aqui junto com Jeremias e participar dessa clínica que eu já tive desejo de participar em outros anos. Mas hoje o Senhor está nos dando esse privilégio, mesmo que online, né? Nós temos 3 filhas, uma casada, mora em Caruaru, o nome dela é Daniele, casada com Nelson, e 2 solteiras que moram em Recife. Nós moramos aqui em Souza. Deus tem sido. Pastor, o senhor ficou no mudo. O seu áudio tá com o microfone cortado. Ah, no aplicativo mesmo. Desligou. Ah, sim. Agora chegou, né? Então, queridos, é uma satisfação a gente poder participar dessa clínica de casais. E nesta noite nós queremos trazer uma palavra sobre as delícias no casamento. Há uma interpretação, ou várias interpretações sobre delícias no casamento. Primeiro é a questão da cozinha, a hora do café, a gente tem a cozinha, delícias realmente que são feitas pela esposa, pelo esposo. Eu não sou muito de cozinhar, mas uma vez ou outra eu vou ao fogão para trazer alguma coisa. Mas a minha esposa é perita na cozinha, ela faz delícias. Eu digo, eu prefiro comer em casa a comer nos restaurantes. A não ser quando o restaurante me apetece demais, né? Então a gente realmente, às vezes, programa a saída e é bênção de Deus na nossa vida. Mas a outra verdade a respeito de delícias é com respeito à questão do ato conjugal. Mas eu não gostaria, não vou falar sobre nada destas delícias, nem cozinha, nem sobre a questão do ato conjugal. Nós vamos falar sobre o que é, na verdade, que torna um casamento delicioso, apetitoso. Nós sabemos que há uma ligação entre o casamento e o jardim. Eu não sei se você já pensou nisso. O seu casamento está conjugado, está ligado ao jardim. E eu digo isso porque no primeiro casamento, conforme está em Gênesis 2:8, nós temos aí o Senhor executando o primeiro lar, formando o primeiro lar. E no capítulo 2, versículo 8 de Gênesis, ele diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, além de Deus ter plantado um jardim no Éden, no paraíso, na verdade, Deus quer
as melhores coisas para nós. Para Adão ele levou para o paraíso. Éden significa paraíso. Mas no paraíso, onde o lar ia se iniciar, Deus plantou um jardim. Então eu quero fazer essa comparação abençoada do jardim com o nosso lar. Nós sabemos que as delícias do casamento, ela tem que ter a visão nítida da realidade do propósito de Deus. O que é que Deus quer comigo e com a minha esposa? Por que Deus uniu Jeremias a Thelma? Por que Deus uniu você ao seu esposo ou à sua esposa? Qual a razão? Qual o propósito? E a gente precisa descobrir isso para que tenhamos, na verdade, um lar que glorifique o nome do Senhor, um lar que seja muito abençoado, um lar que seja feliz, apesar das tempestades, das peripécias desagradáveis da vida que vêm sobre a família. Nós precisamos centrar naquilo que Deus tinha em mente, nos primórdios. E o texto diz que no jardim, conforme Gênesis 2,15, o texto está dizendo assim: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus tomou este homem. É claro que numa tradução científica da Escritura, o conjunto já estava pronto. O homem estava inteiro, íntegro, completo, para que, na verdade, ele pudesse ser uma bênção nas mãos de Deus. Ele precisava ter a responsabilidade primária, primeiro, de viver no jardim. É preciso que o homem estivesse ali. Ali era a sua residência, ali era o seu lar. Então a ideia de que, uma vez que você casou, você tem um lar. E o seu lar é muito mais importante do que todas as coisas. E o propósito de Deus é edificar o seu lar para a glória e honra do nome do Senhor. Então, viver no jardim requer trabalho. O lar não é só você casar e acabou, está tudo certo. Há trabalho, há dificuldade, há discrepância, às vezes, de entendimento. Há crises reais que vêm, às vezes, assolar a comunhão, assolar o entendimento. Então, o lar é algo que exige de nós a mesma ideia de plantar um jardim e cultivá-lo. O texto diz que Adão foi colocado no jardim para lavrar e guardar. Então essa ideia de lavar e guardar é muito importante. O jardim que Deus plantou, a responsabilidade do homem era, primeiro, viver no jardim. A ideia aqui é de descanso, repouso. Agora ele tinha um lar. Isto era maravilhoso. Você, quando era solteiro, estava no lado do seu pai, da sua mãe. Agora que você casou, Deus lhe deu a oportunidade de cuidar do lar. Você é o cuidador, esposo, esposa. Você é o cônjuge, é o cuidador do lar. É responsabilidade sua ser mordomo. É claro que quem edifica o lar é o Senhor. Mas há um papel a ser desenvolvido pelo casal para que assim o lar possa ser um lar feliz, possa ser desfrutado dentro da casa as delícias do lar. Eu preciso que a promoção desta verdade do clima do lar seja algo inteiramente colocado no nosso coração para que tenhamos a competência de ter Deus como aquele que vai dirigir
as nossas vidas, dirigindo os nossos lares. Então, a nossa presença de qualidade no lar é muito importante. Hoje os dias são, na verdade, tem tirado esta bênção que é o convívio. Muito trabalho, o esposo sai, a esposa sai de casa, os filhos são colocados à cuidadora, ou alguém tem que tomar conta deles, e isso é muito difícil. Imagine só um jardim abandonado. Eu tive algumas dificuldades aqui em cultivar plantas. E é claro que o sertão é muito quente. Para cultivar plantas no sertão, você tem que ter muito cuidado. E a gente tem, às vezes, tido algumas decepções. Então, vamos com uma planta que se adequa, que se adapta ao clima. Então, o cuidado com o jardim tem tudo isso. Tem que tirar as ervas daninhas, tem que... Então, tudo que não coopera para que o jardim possa ser bonito, ser belo, tem que haver dedicação para isso. Então, o jardim precisa ser lavrado, cultivar, preparar e cuidar da terra para que produza. Isso falando uma questão real do sentido da palavra lavrar ou cultivar. Mas a metáfora se aplica ao desenvolvimento e à dedicação. Então, precisamos dedicar para que o lar seja um lar delicioso, seja um lar aprazível, onde o esposo tem vontade de voltar e a esposa também. Os filhos querem estar lá. Então, essa verdade tem que estar no nosso coração. Às vezes, há o desejo de voltar para casa, mas falta a comunhão. Tem que ser desenvolvido tarefas comuns no lar e com tarefas também levíticas. Essa palavra lavrar, cultivar, significa também a questão espiritual, como tarefas de adoração, culto a Deus. Há uma grande luta, essa pandemia nos trouxe para dentro de casa, mas muita gente está incomodado, quer sair, não posso lá, se sente preso. Então tem que haver um trabalho, uma dedicação para que Deus seja glorificado dentro do lar. Porque Ele está conosco para edificar a nossa casa. Mas a outra tarefa do homem era guardar e vigiar. Então ele precisava estar ali cuidando do lar, guardando, vigiando, não deixando nada de dano acontecer exatamente naquele jardim. A metáfora é ter a incumbência, a missão de proteger, guardar a aliança, manter o voto. Então é muito importante quando o escritor aos Hebreus diz: benditos entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então esse cuidado da manutenção do voto é importantíssimo. O homem que Deus separou para você é o homem da sua vida. A mulher que o Senhor separou para você é a mulher da sua vida. Você tem que fazer como fez Adão. Quando recebeu Eva, ele disse: esta é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Então fala de um comprometimento, de intimidade. Então no lar tem que haver esse comprometimento de intimidade, mas quando falamos em intimidade, nós pensamos muito na questão do ato conjugal, da sexualidade. Ou seja, eu quero ter intimidade com minha esposa, mas eu quero ir logo para a cama. Não é isso que o texto está falando. A maior das intimidades que devemos ter é a intimidade espiritual, onde a formação da sustentação do lar é algo real. Sem a vida espiritual do casal, aí uma pergunta: você tem orado com sua esposa? É muito importante que haja esta prática para que o lar seja fortalecido e o lar seja um lar aprazível, porque o Senhor deve estar reinando na nossa vida e no nosso lar, para que o jardim seja
feliz, o Senhor estava presente todos os dias ali no jardim. Então essa missão de proteger, guardar a aliança, ela é muito importante. E para isso, a gente tem que ter a consciência do comprometimento que tivemos com o Senhor. Ele quem trouxe a sua esposa e o seu esposo, e nós comparecemos diante de Deus para consagrar este amor. Então é interesse de Deus que a gente guarde a aliança, mantenha o voto. Agora não é mais Jeremias, é Jeremias e Thelma. Agora não é mais Thelma, é Thelma e Jeremias. Então temos que ter esta verdade no nosso coração para que o nosso jardim ele seja muito abençoado. Então, as primeiras lições que nós temos sobre a questão do jardim que Deus estabeleceu, que é responsabilidade do homem, era primeiro viver no jardim. A presença é extremamente necessária. O homem e a mulher não podem se ausentar, por isso deixará o homem o pai e a mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então isso é possível através do casamento, da convivência do lar, da vida do lar. Outra verdade é essa questão do desenvolvimento e a dedicação de servir para que o seu lar seja abençoado. Então, nós não pensamos nos nossos próprios interesses, ou não devemos pensar nos nossos próprios interesses, mas no interesse do outro. Nós colocamos na nossa vida, antes de casar, éramos namorados ainda, Filipenses 2,4, não cuide de cada um que é propriamente seu, mas cada qual também o que é do outro. Então, a felicidade do lar está em Jeremias se esforçar para fazer a Thelma feliz. E a Thelma se esforçar para fazer Jeremias feliz. Assim, o seu cônjuge está esperando que você, na verdade, supra as suas necessidades básicas, para que você e ele possam viver uma vida abençoada, deliciosa e feliz. Mas, queridos, como manter as delícias do casamento? Há tantas dificuldades hoje, como a gente vai manter? Eu coloquei esta verdade trazendo para você que o lar é como um jardim que tem que ser bem cuidado para ele possa ser belo, possa ser bonito, as pessoas possam admirar. Não tem coisa mais linda quando você passa no jardim bem cuidado. Não tem algo mais extraordinário do que uma família bem cuidada. Nós, como os mordomos, temos que satisfazer ao Senhor. Então essa é a primeira verdade a respeito da manutenção do seu casamento como uma delícia, como um prazer, como algo aprazível. Deus quer, na verdade, se alegrar com o nosso procedimento, o cuidado com a nossa casa, o cuidado com o nosso lar. Outra verdade que nós queremos expressar é que, para manter essa delícia do casamento, nós queremos que seguir aquilo que Paulo orientou em Filipenses 4, de 4 a 7. A palavra diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Lembre-se, o lar é um jardim. As delícias do casamento e como o lar se torna desejável, ou se mantém desejável. Primeiro, o Senhor é tudo no casamento. Ele é quem criou o seu lar, a sua família, a sua casa.
Os filhos pertencem ao Senhor. A mulher sábia vem do Senhor. Então, nós temos que ter a consciência, a mesma consciência que tem o salmista, no Salmo 128, que foi lido nesta oportunidade, que diz que o homem feliz, que tem um lar feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o Senhor é tudo no casamento, é tudo do nosso lar. Ele é o edificador, ele é o guardador, ele é o provedor. Mas, queridos, o lar tem que ser um lugar desejável e, para isso, ele precisa ter humor, ter alegria. Não tem coisa pior do que a gente chegar em casa e encontrar um clima pesado, de amarguras, de tristezas, de murmurações, de reclamações. Paulo nos ensina, alegrai-vos sempre no Senhor, então, as delícias do casamento, e para manter essa delícia, é preciso que a gente tenha humor. Estabeleça o humor, tira todas aquelas coisas que vai provocar exatamente o mau humor, a tristeza. E sabe que temos que trabalhar para que as brigas elas sejam totalmente tiradas da nossa casa. E a gente possa, assim, ter a consciência de que Jesus está no comando da nossa vida e nós estamos diante dele para que a nossa alegria seja fundamentada nele. Então nós voltamos novamente à prática de uma vida de comunhão, de uma vida perto do Senhor. Porque a alegria, ela vem pelo perdão dos nossos pecados, a alegria pela certeza da nossa salvação, a alegria do nosso lar vem porque nós temos consciência de que Deus está conosco. Então, a alegria, ela não depende de nós, depende da comunhão com Deus. Então, se você está com o coração azedo, então tem que abrir o coração. Tem que falar com seu esposo, com a sua esposa. Se houve alguma coisa, tem que ser consertada. A palavra diz, não se põe o sol sobre a tua ira. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração para que o nosso jardim seja aprazível, seja alegre. Não tem coisa mais bela do que belas flores no nosso jardim. E uma flor maravilhosa é manter o humor dentro da nossa casa. E saiba que mesmo em circunstâncias danosas, mesmo na crise, é preciso que nós, dentro dos nossos lares, mantenhamos esta alegria sempre no Senhor. E se a tristeza encheu o seu coração, então chama a esposa e o esposo, chama os meninos e as meninas, vamos aos pés do Senhor. É diante de Deus que se restaura a alegria. É diante de Deus que se restaura o desânimo. É diante de Deus que se substitui a murmuração pelas ações de graça. Então, queridos, você quer ter um lar delicioso, um casamento feliz, desejável, é preciso que seja estabelecida na sua casa o humor. Então, conserte as coisas que, porventura, rouba da sua vida, do seu lar, a alegria. Há ladrões da alegria que precisa ser tirado de dentro da nossa casa. Eu tenho conversado com pessoas, tenho visto lares onde o clima está muito pesado, porque não há entendimento, porque há crise. Às vezes é preciso que nós mudemos de atitude e a gente possa aprender humildemente aos pés do Senhor
para que a alegria do Senhor invada nosso coração e a gente possa assim ter um lar alegre. Então, queridos, esse, na verdade, é a primeira atitude que se faz necessário para que o seu lar seja desejável. É ter humor, ter alegria. E isto enriquece a nossa vida. A palavra diz, o sábio Salomão diz assim, que o coração alegre constitui um bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. Também diz também para as mulheres que querem, na verdade, melhorar a aparência, que o coração alegre aformoseia o rosto. Então vamos tirar todas as dificuldades, as tristezas do nosso coração, vamos colocar diante do Senhor para que se estabeleça um bom humor. O bom humor começa individualmente, o esposo, a esposa, e a gente vai estabelecendo, tirando as arestas ruins, expulsando do nosso lar tudo aquilo que causa tristeza e amargura. Os ladrões de alegria precisam ser tirados. Então esta é uma das verdades para que o seu lar seja um lar desejável. Em segundo lugar, o lar para ser desejável tem que haver generosidade. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então, o melhor presente é como tratamos as pessoas. Eu tenho trabalhado muito essa verdade. Eu tenho dito o seguinte, eu não mudo o coração. É Deus quem muda o coração. E há muitas esposas querendo, lutando para mudar o coração do marido. Não tem jeito, você vai ficar sempre entristecido. E há maridos querendo mudar o coração da esposa, ou o coração do filho, da filha. Então, queridos, quem muda coração é o Senhor. Agora, você pode mudar de atitude. Seja generoso. A moderação fala de paciência. Esta moderação aqui, que deve ser conhecida de todos os homens, é a sua maneira amável no tratamento das pessoas. Então nós precisamos criar essa cultura no nosso coração de que nós não vamos proferir palavras que venham ferir, mas palavras que venham edificar, que venham abençoar. Então esta moderação fala de generosidade, ter um coração perdoador. Algo necessário nestes nossos dias. Temos que estabelecer este princípio dentro do nosso lar, para que o lar seja um lar desejável e aprazível. Se há tristeza, queridos, se houve algum desacordo, então vamos tratar com generosidade, com paciência. Vamos conversar, né? Para que se estabeleça exatamente a paz e a tranquilidade dentro da nossa casa. Então, quando Paulo está falando para a igreja de Filipos a respeito de moderação, ele está falando sobre o tratamento, a generosidade, a maneira paciente que temos que, às vezes, esperar que aquela pessoa seja mudada. Porque quem muda é o Senhor, quem transforma o coração é Deus. Então, queridos, este é na verdade, a segunda atitude que devemos ter. A terceira atitude é exatamente a verdade e a habilidade para tirar de nós a ansiedade. Para isso, tem o exercício da fé verdadeira. Sem o exercício da fé verdadeira, o lar cambaleia.
o lar não vai adiante. O lar se perde. Então é preciso que nós prestemos atenção no que Paulo está dizendo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. A ansiedade traz descontentamento, traz medo, traz perturbação, traz murmuração e traz desgosto pela vida. Então vamos tratar a murmuração, aliás, a ansiedade como deve ser tratada. Para isso é preciso, primeiramente, o que a palavra nos instrui, é você notar, a ansiedade chegou. A ansiedade, geralmente, ela vem porque a gente quer dominar o tempo. Não tem jeito. Ou coisas que a gente não pode fazer, é da competência de Deus e a gente quer dar um jeito. E exatamente fica essa guerra dentro do coração. A gente quer pôr na força fazer aquilo que Deus tem a responsabilidade e vai fazer. Então a nós cumpre inteiramente esperar confiantemente nele. Por isso, a ansiedade, ela é exatamente o abandono do exercício da fé verdadeira. A fé verdadeira, ela espera no Senhor. A fé verdadeira, ela descansa no Senhor. A fé verdadeira entrega tudo ao Senhor. Então essa verdade tem que estar no nosso coração. Pedro diz, nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Para combater a ansiedade, então nós devemos pensar em oração, súplicas e ações de graça. Há situações, amados, que a gente tem que orar. Mas há outras situações dentro da nossa casa que a gente tem que suplicar, clamar, pedir a Deus a plenos pulmões. É claro que nós não sabemos orar como convém, mas temos o Espírito Santo que nos ajuda com gemidos inexprimíveis, para que, na verdade, tenhamos as condições para sairmos bem diante da ansiedade. Eu tenho contado uma história sempre quando falo de ansiedade, é que eu, quando morava em Recife, a gente morava à beira-mar, e eu sempre passeava com a minha menina, a Thalita, mais nova, e a gente ensinando a Thalita a jogar aquela pedra que flutua no mar. E ela começava a aprender a jogar aquela pedra, e eu jogava, ela jogava. E eu nunca fui buscar, nunca fui atrás daquela pedra que eu lancei ao mar. A ideia é a mesma que Pedro está falando ali. A gente tem que lançar nas mãos, na mão do Senhor, a ansiedade. Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Senhor, eu estou ansioso. Toma nas tuas mãos. Eu entrego diante de ti. Mas a ansiedade está ainda corroendo o seu estômago. Aí é súplica, amados. Tem que gritar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Vai fazer como o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E depois, para que a fé se sedimente, seja verdade, você tem que prestar ações de graça. Então há situações, tanto do esposo como da esposa, dos filhos, na própria vida do lar, questão financeira, outras situações do lar, que é preciso que a gente ore, suplique e preste ações de graça. Para que a ansiedade não tome conta da nossa vida. Então, um lar desejável tem o exercício da fé verdadeira. Por isso, um lugar desejável também tem paz. E só existe paz se, na verdade, a gente depender totalmente e completamente do Senhor. O texto diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Então, troque a ansiedade pela paz. O resultado será: o seu coração e a sua mente será guardada em Cristo Jesus. Amados, as delícias do casamento e como manter essas delícias, estas bênçãos, o lar tem que ser um lugar desejável. Tem que ser um lugar onde a gente queira voltar. Eu me lembro que estava aconselhando um casal e ele disse, o marido disse assim, a gente já estava tarde da noite, ele disse, olha, eu acho que eu vou para o hotel. Eu vou para uma pousada, eu não vou voltar para o mar. Então isso é terrível, isso é triste. Deus quer que tenhamos um cuidado imenso com o jardim que Ele plantou para você cuidar. A sua casa, o seu lar, deve ser um lugar aprazível, um lugar desejável, um lugar abençoado, onde a sua presença deve ser algo maravilhoso. A presença do esposo, a presença da esposa, a presença dos filhos, mas, sobretudo, a presença do Senhor. Ele é aquele que dirige o lar, é aquele que rege e está no comando. Nós apenas somos mordomos e fazemos aquilo que o Senhor ordenou, que é lavrar, cuidar do jardim. Também guardar o jardim. E para guardar o jardim, a gente tem que lembrar da atitude de manter a vida espiritual em dia dentro da nossa casa. De manter a vida emocional tranquila, para que não entre amarguras. Que o lar seja, na verdade, desejável e aprazível. Para isso, a alegria do Senhor tem que estar lá. Nós temos que ter um coração alegre. O humor tem que ser estabelecido. O tratamento, um bom tratamento dentro da nossa casa tem que acontecer para que haja tranquilidade e paz. E a ansiedade lança sobre o Senhor. A oração, súplica, muitas vezes se faz necessária para que seja mantida a saúde do nosso lar. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração daqueles que compõem o lar e as suas mentes em Cristo Jesus. Sabe, amados, lá o lugar desejável, numa visão de uma criança. Interessante que esse poema que eu vou dizer agora, eu tenho dito aqui em Souza, mas é um poema interessante, porque ele fala exatamente da delícia que deve ser o lar. Isso na visão de uma criança. A criança disse assim, lá do Lar é uma casinha que está sozinha junto ao mar, ou junto do mar. Como é bem cedo pelo arvoredo que fica além, manso desliza, suave brisa, que vai e vem. O sol vem vindo, então sorrindo, corro ao pomar, e satisfeito enche o meu peito de puro ar. A mamãezinha, lá na cozinha, já faz café. E o papaizinho, no quintalzinho, já está de pé. Sim, queridos, isso torna um lar seguro, abençoado, feliz. E Deus quer que o seu lar seja um lar feliz. E para isso, não se ausente do lar, seja presente, mas seja aquele que cultiva a bondade, a alegria, cultiva tudo aquilo que vai trazer ao seu lar algo maravilhoso, que é o desejo de todos de voltarem sempre para estar no lar, para estar na sua casa. Faça como aquela
menina do Mágico de Oz. Depois que ela sonhou, saiu com o homem de lata e tal. Mas ela acordou de manhã cedo e disse: não há coisa mais aprazível que o lar. Na verdade é. Não há coisa mais abençoada, mais feliz do que o lar ajustado diante da presença do Senhor. O seu lar é um jardim. Cuide do seu jardim. Guarde o seu jardim. Esteja presente, não se ausente. Porque há muitas ervas daninhas que podem trazer dano à sua casa. Então que Deus aplique esta verdade no seu coração, querido. Que a bênção do Senhor permaneça sobre vocês. Eu gostaria de dizer uma palavra que é um pensamento. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Disse Benjamin Disraeli. Falou sobre isso. E a Janete Folibolt disse o seguinte: não há nada mais importante do que a organização familiar. Por este motivo, todo e qualquer esforço e dedicação para manter o lar protegido é valioso. É no lar onde os princípios devem ser ensinados e vividos. Edificá-lo é parte fundamental de uma grande responsabilidade. Então, não negligencie. Até uma quer ter uma palavra rapidinho aqui. Irmãos, eu queria só deixar um verso que também é muito conhecido de todos nós, mas que às vezes a gente esquece de pensar quando a gente lê esse texto, pensando no nosso lar, no nosso casamento, na nossa família. O texto fica lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. E muita gente conhece ele de cor. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quando a gente coloca esse texto nos nossos relacionamentos, na nossa família, esse jardim fica mais fácil para a gente viver nele e ser abençoado. Tudo que eu vou fazer no casamento tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu vou fazer para o meu esposo, para os meus filhos, para mim mesma, tem que ser para a glória de Deus. Então, quando eu penso assim, alguns pensamentos egoístas vão ter que sair, porque eu vou fazer para a glória de Deus, né? Muitos pensamentos, muitas atitudes egoístas ou muitas atitudes mesquinhas que muitas vezes a gente vive no casamento, ela desaparece. Porque eu tenho que fazer para a glória de Deus. Então o egoísmo tem que sair, a mesquinhez tem que sair, a murmuração tem que sair, não é? Então que nós vivamos nesse jardim que é o nosso casamento, fazendo tudo para a glória de Deus. O Senhor os abençoe. Amém.